Um ataque cardíaco pode te matar em menos de 10 minutos. Se você não souber disso, você sabia que um ataque cardíaco pode te matar em menos de 10 minutos se você não reconhecer os sinais a tempo? Todos os anos, milhões de pessoas no mundo perdem a vida por um infarto agudo do miocárdio. Muitas dessas mortes acontecem em casa, na rua, ou enquanto fazem algo tão simples quanto tomar um café. O mais triste é que muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas se soubessem o que fazer nos primeiros minutos. E sim, eu sei o que você pode estar pensando. Doutor, eu me sinto bem. Isso não vai acontecer comigo. Com certeza eu perceberia se fosse algo sério. Mas deixe-me dizer com toda sinceridade, e com a experiência de anos atendendo pacientes, os infartos nem sempre começam com uma dor forte no peito. Às vezes, é só um leve desconforto, um cansaço estranho, ou uma dor no pescoço ou mandíbula. E esse pode ser o único aviso que o seu corpo te dá antes de colapsar. Por isso, este vídeo não é para te assustar, é para te preparar, para te dar as ferramentas que você, ou alguém próximo, pode precisar a qualquer momento. Porque quando se trata do coração, cada segundo conta. Um ataque cardíaco, também conhecido como infarto agudo do miocárdio, ocorre quando uma parte do músculo do coração deixa de receber sangue rico em oxigênio. E sem oxigênio, o tecido cardíaco começa a morrer. Mas por que isso acontece? Na maioria dos casos, o culpado é um bloqueio nas artérias coronárias, que são as responsáveis por levar sangue ao coração. Esse bloqueio pode ser causado por acúmulo de gordura, placas de colesterol, coágulos sanguíneos, inflamação nas artérias. Quando uma dessas artérias entope completamente, o fluxo de oxigênio é interrompido e o coração começa a sofrer. Se o fluxo não for restabelecido rapidamente, o dano pode ser irreversível ou fatal. E aqui vai um dado essencial. O músculo cardíaco não se regenera como outros tecidos. Se uma parte dele for danificada, ela fica inativa para sempre. Isso significa menos capacidade de bombear sangue, menos energia e maior risco de sofrer outro infarto. Por isso, fique comigo, porque no próximo trecho vou te contar quais são os sinais silenciosos que você não pode ignorar e o que fazer de imediato se um ataque cardíaco acontecer perto de você. A sua vida, ou a de alguém que você ama, pode depender disso. Não é a mesma coisa um ataque cardíaco e uma parada cardíaca. Muitas pessoas confundem os dois, mas não são iguais. O infarto é um problema de circulação. Algo impede que o sangue flua para o coração. E a parada cardíaca é um problema elétrico. O coração para de bater repentinamente. Ambos podem levar à morte, mas o tratamento é diferente. Por isso é vital reconhecer os sintomas com clareza. E o que é a angina no peito? A angina é uma dor no peito causada pela falta temporária de oxigênio no coração. Não é um infarto, mas pode ser um sinal de alerta. As pessoas com angina têm maior risco de sofrer um ataque cardíaco. A principal diferença é que a dor da angina costuma durar pouco e desaparece com repouso ou medicação. O infarto não melhora e pode até piorar com o tempo. Se você tem mais de 60 anos, há fatores de risco que deve considerar. À medida que envelhecemos, nosso coração e vasos sanguíneos também envelhecem. E isso nos coloca em uma situação mais vulnerável. Os principais fatores de risco para pessoas com mais de 60 anos incluem hipertensão arterial, conhecida como pressão alta. É a força excessiva do sangue contra as paredes das artérias. Colesterol alto, especialmente o colesterol LDL que se acumula nas artérias. Diabetes tipo 2. É uma das causas mais comuns de danos nos vasos sanguíneos. Obesidade abdominal, especialmente perigosa após os 60 anos. Sem deixar de considerar o tabagismo, pois mesmo que a pessoa tenha abandonado o hábito, os efeitos podem persistir. Outros fatores incluem o sedentarismo, já que a falta de atividade física afeta a circulação e a força do coração. Estresse crônico. Sim, o estresse mata, especialmente quando se arrasta por anos. Além disso, na terceira idade, muitas vezes os sintomas são mais leves ou diferentes, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E mais de 75% dessas mortes ocorrem em pessoas com mais de 60 anos. Na América Latina,
Estima-se que a cada 30 segundos uma pessoa sofra um evento cardíaco. E muitos não chegam a tempo ao hospital. Mas aqui está a parte positiva. Mais de 80% dos infartos podem ser prevenidos com mudanças de hábitos e atenção oportuna. Esse é um número que nos enche de esperança. Entender o que é um infarto e por que ele ocorre é o primeiro passo para preveni-lo. Mas agora vem o mais importante: saber reconhecer os sintomas. Porque mesmo com todo o conhecimento do mundo, se você não agir a tempo, o dano pode ser irreversível. Não saia daí. O que vem a seguir pode salvar a sua vida. Antes de continuar, se você está aprendendo com este vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal. Vamos conhecer os sinais mais comuns e os menos conhecidos de um ataque cardíaco. Quando falamos de um infarto no coração, muitos imaginam uma cena dramática. Uma pessoa que segura o peito com força, cai no chão e perde a consciência. E embora isso possa acontecer, a realidade muitas vezes é mais silenciosa, mais enganosa e mais perigosa. Vamos revisar os sinais clássicos de um infarto. Como médico, quero começar pelos sinais mais comuns que todos devemos reconhecer: dor no peito ou sensação de pressão. Este é o sinal mais frequente. É uma dor que pode ser sentida como uma opressão, queimação, pressão, ou como se um grande peso estivesse sobre o peito. Pode durar vários minutos, ir e voltar. E nem sempre é sentida como uma dor aguda. Às vezes é apenas um desconforto. Dor em outras partes do corpo. A dor pode irradiar para os braços, geralmente o esquerdo, mas pode ser ambos, o pescoço, a mandíbula, as costas ou até mesmo o estômago. Algumas pessoas sentem uma dor leve na parte superior das costas que confundem com uma contratura muscular. Falta de ar. Frequentemente ocorre junto com a dor no peito, mas também pode ser o único sinal. Sente-se como se você não conseguisse encher completamente os pulmões, mesmo em repouso. Sudorese excessiva e fria. Suar sem motivo aparente, especialmente se for um suor frio, pode ser um sinal claro de que algo não está bem com o seu coração. Náuseas ou vômitos. Muitos infartos vêm acompanhados de desconforto estomacal. É comum que sejam confundidos com indigestão, mas se vierem acompanhados de outros sintomas, não ignore. Tontura ou atordoamento. Sentir-se repentinamente fraco, como se fosse desmaiar, pode ser um sinal de que o coração não está bombeando sangue adequadamente. Você já sentiu algum desses sintomas? Comente e conte pra gente o que você fez quando passou por esse episódio. Você sabia que as mulheres podem ter sintomas completamente diferentes dos homens durante um infarto? Em vez de dor forte no peito, muitas mulheres apresentam cansaço incomum, náuseas persistentes, desconfortos no pescoço ou na mandíbula, sensação de sufocamento sem dor no peito. Dona Carmen, uma inscrita de 66 anos, me escreveu dizendo: "Doutor, eu não senti dor, mas acordei de madrugada suando e com vontade de vomitar. Fui ao médico no dia seguinte e tinha tido um infarto. Por isso, no caso das mulheres, não se deve esperar sentir uma dor forte no peito para agir. É preciso prestar atenção a esses sintomas estranhos que o corpo normalmente não apresenta. No caso das pessoas com diabetes, é um alerta especial. Os diabéticos têm um risco maior de sofrer um infarto. E o mais perigoso é que podem não sentir dor. Isso acontece porque o diabetes pode danificar os nervos, e isso altera a percepção da dor. Por isso, muitos diabéticos só percebem o infarto quando ele já está muito avançado. Neles, os sintomas podem ser falta de ar repentina, cansaço excessivo sem causa, suor frio sem motivo aparente, náuseas ou vômitos. Infartos silenciosos. Acontecem mesmo em repouso. Um grande erro que muitas pessoas idosas cometem é pensar: se eu tiver alguma coisa, vai ser quando eu estiver caminhando ou fazendo esforço. Isso é falso. Muitos infartos acontecem enquanto a pessoa está descansando, vendo televisão ou dormindo, inclusive depois de uma soneca. E alguns sinais de alerta em repouso podem ser: acordar com sensação de aperto no peito ou dificuldade para respirar, suar sem motivo durante a madrugada, sentir dor nas costas enquanto está deitado, ter pesadelos recorrentes ou ansiedade noturna súbita. Dona Nora, uma seguidora, escreveu: "Doutor, meu marido morreu dormindo. Nunca reclamou de nada. Agora penso que talvez tenha tido sintomas e a gente não percebeu.
Por isso, não se deve esperar estar fazendo esforço físico para suspeitar que algo está errado com o coração. Sinais que muitos ignoram e não deveriam. Por isso, compartilho com você alguns dos sinais mais ignorados que podem anunciar um ataque cardíaco. Cansaço excessivo sem causa. Não conseguir concluir tarefas simples como arrumar a cama ou subir um lance de escadas pode ser sinal de que seu coração já não está funcionando a 100%. Perda de apetite ou sensação de estômago cheio. Muitas pessoas idosas perdem o apetite dias ou semanas antes de um evento cardíaco. Às vezes, o coração não está bombeando bem, e isso afeta a digestão. Ansiedade súbita ou sensação de morte iminente. Algumas pessoas experimentam uma espécie de pressentimento de que algo está errado, sem nenhuma explicação lógica. Não descarte esse sinal. Palpitações irregulares ou sensação de que o coração está pulando batidas. Isso pode ser sinal de uma arritmia que antecede o infarto. Você já sentiu um cansaço fora do normal? Já teve suor frio ou uma pressão no peito que depois passou? Me conte nos comentários. E se você conhece alguma pessoa mais velha que já teve esses sintomas, envie este vídeo para ela. Pode ser o que a leve ao médico a tempo. Cada minuto conta durante um ataque cardíaco. Literalmente. Uma pessoa pode sobreviver se agir nos primeiros 3 a 5 minutos. Mas se perder tempo, o desfecho pode ser fatal. E o mais triste é que muitas pessoas morrem não por falta de ajuda, mas porque cometeram erros ao interpretar ou reagir aos sintomas. Erro número 1. Esperar passar. Este é, sem dúvida, o erro mais comum. Pensar e dizer: deve ser estresse. Talvez eu tenha comido algo pesado. Vou descansar um pouco e com certeza vai passar. Isso é um grande erro. O coração não dá sinais fortes por acaso. Esperar para ver se passa é como ver sua casa pegando fogo e dizer: vamos esperar para ver se apaga sozinha. Se a dor no peito ou qualquer outro sintoma durar mais de 5 minutos, ligue imediatamente para o serviço de emergência. Se não tiver acesso rápido, peça para alguém te levar ao hospital. Não dirija você mesmo. Seu Ricardo, um seguidor de 72 anos, me escreveu: doutor, senti um incômodo no peito e fui deitar. No dia seguinte estava pior. Minha esposa insistiu para me levar ao hospital. Me disseram que eu tinha tido um infarto silencioso. Aquele dia que ele esperou poderia ter lhe custado a vida. Erro número 2. Automedicar-se. Muitas pessoas tomam um analgésico, um antiácido ou até um remédio para a ansiedade, achando que isso vai aliviar os sintomas. Isso é muito perigoso, porque pode mascarar a dor e atrasar o atendimento. Nunca se automedique diante de sintomas cardíacos. A única exceção possível é uma aspirina infantil de 80 e 1 mg, se você não for alérgico enquanto aguarda a ambulância, e apenas se houver forte suspeita de infarto. Erro número 3. Não querer incomodar ninguém. Isso é muito comum, especialmente entre os idosos. Não querem alarmar a família, não querem incomodar os filhos, ou têm vergonha de ligar para a emergência, caso não seja nada. Mas lembre-se, é melhor um alarme falso do que nunca acordar. Ligue, alerte, grite, peça ajuda. Não fique em silêncio. Erro número 4. Dirigir sozinho. No meio de uma crise, muitos pensam: estou consciente, vou eu mesmo ao hospital. Isso pode ser fatal. Um ataque cardíaco pode se agravar a qualquer momento, provocar desmaio, arritmia ou parada cardíaca. Se estiver sozinho, ligue para a emergência. Se houver alguém com você, essa pessoa deve dirigir ou chamar uma ambulância. Não coloque sua vida nem a dos outros em risco. Erro número 5. Não ter um plano prévio. Um infarto pode acontecer sem aviso. E se você não souber o que fazer, pode entrar em pânico. Por isso, é essencial que você e seus familiares tenham um plano de ação claro. Número local de emergência anotado e visível, ter uma aspirina na bolsa ou na mesa de cabeceira, saber qual é o hospital mais próximo, ensinar os netos e familiares o que fazer em uma emergência. Então, o que fazer imediatamente diante de um ataque cardíaco? Agora sim, vamos passo a passo com o que você deve fazer diante dos sintomas de infarto. Pare e sente-se. Pare o que estiver fazendo. Se estiver caminhando, dirigindo ou cozinhando, pare e sente-se. Não se deite completamente. Ficar semi-sentado ajuda o coração a trabalhar menos e melhora a respiração. Ligue para o número de emergência.
Mesmo que os sintomas não sejam tão intensos, se durarem mais de 5 minutos ou piorarem com o tempo, ligue imediatamente. Não espere que alguém mais o faça. Agir rápido pode reduzir o dano ao coração em até 70%. Tome uma aspirina se não for alérgico. Mastigue uma aspirina de 80 e 1 mg ou uma comum de 300 mg. Isso ajuda a dissolver o coágulo que pode estar obstruindo uma artéria. Não engula inteira. Mastigue. Isso faz com que o efeito seja mais rápido. Não tome se tiver alergia, sangramento gástrico recente ou contraindicação médica. Mantenha a calma e peça ajuda. O estresse e o medo aumentam a frequência cardíaca. Converse com alguém. Respire fundo. Mantenha a calma enquanto espera. Se você estiver acompanhando alguém com sintomas, não o deixe sozinho. Não ofereça água nem comida. Não permita que caminhe ou faça esforço. Verifique se está respirando e se responde aos estímulos. Se perder a consciência, RCP. Isso quer dizer que, se a pessoa parar de respirar ou não responder, inicie a reanimação cardiopulmonar, RCP. Se você não souber como fazer, aplique compressões no centro do peito, rápidas de 100 a 120 por minuto, profundas aproximadamente 5 centímetros, e sem parar até que a ajuda chegue. E quero te dar um conselho extra. Crie e mantenha à mão um kit cardíaco. Monte um pequeno kit para ter em casa ou na bolsa. Aspirinas de 81 mg, lista de contatos de emergência, cartão com suas alergias ou doenças, cópia do seu histórico médico. Também quero contar que uma seguidora chamada Júlia, de 70 anos, me escreveu: Doutor, meu marido teve um infarto há 3 anos. Se eu não tivesse a aspirina na mesa de cabeceira, não sei o que teria acontecido. Dei a ele enquanto esperávamos a ambulância. O médico disse que isso salvou a vida dele. Outra inscrita, Lídia, disse: Eu não sabia que não devia deixá-lo deitado. Achei que seria melhor. Agora já sei. É muito importante envolver a família. Não guarde essa informação só para você. Converse com seus filhos, netos, cuidadores, vizinhos. Você pode imprimir esses passos e colar na geladeira. Até mesmo as crianças podem aprender a reconhecer os sintomas e ligar para o 192. Elas já salvaram vidas. Além disso, convide seu companheiro, filhos ou netos para caminhar com você, cozinhar receitas saudáveis juntos, lembrar seus remédios, te acompanhar em consultas. A prevenção fica mais fácil quando você não está sozinho. Você já passou por um episódio em que pensou que poderia ser um infarto? Conhece alguém que agiu rápido e salvou sua vida? Me conta aqui nos comentários. E se tiver dúvidas, deixe também. Este canal é feito para você, para sua saúde, para te ajudar a viver melhor e com mais segurança. Se você já passou dos 60 anos, vamos falar sobre como prevenir um infarto. Chegar aos 60 é uma conquista, mas também é um ponto de virada. Nessa idade, o corpo já enfrentou muitas batalhas. As artérias podem estar mais rígidas, o coração mais sensível e o sistema nervoso mais lento para dar sinais de alerta. Por isso, a prevenção é o seu melhor remédio. Aqui vão práticas que realmente funcionam para reduzir o risco de um infarto. Mude sua alimentação. Não é dieta, é saúde. A comida pode ser sua medicina ou seu veneno. Veja os alimentos que ajudam a proteger seu coração. Abacate ou palta, rico em gorduras boas que limpam as artérias. Aveia ajuda a reduzir o colesterol ruim. Nozes e amêndoas melhoram a circulação. Peixes gordurosos. Salmão, sardinha, contém ômega 3, alho e cebola crus. Potentes purificadores do sangue, sementes de chia e linhaça, ajudam a reduzir inflamações. Frutas vermelhas, morango, mirtilo, ricas em antioxidantes naturais. E o que devemos evitar? Frituras, embutidos, açúcares refinados, refrigerantes, margarinas e farinhas brancas. Monte uma lista de compras semanal com esses alimentos e cole na geladeira. Sua saúde começa no supermercado. Controle o sal e o açúcar. Os assassinos silenciosos. O excesso de sal e açúcar danifica suas artérias, muitas vezes escondidos em alimentos processados. Como reduzir? Substitua o sal por ervas naturais. Orégano, alho em pó, cúrcuma, alecrim. Use adoçantes naturais como stevia,
ou simplesmente acostume seu paladar a menos doce. Leia os rótulos. Se um alimento tiver mais de 5 g de açúcar por porção, evite. Mexa-se todos os dias, mesmo que pouco. Você não precisa ir à academia. Caminhar 30 minutos por dia já é suficiente para fortalecer o coração, controlar a pressão e melhorar a circulação. Está difícil caminhar? Aqui vão ideias simples. Suba e desça escadas em casa. Dance sua música favorita por 10 minutos por dia. Faça exercício sentado. Levante as pernas. Movimente os braços. Faça alongamentos. Tem um paciente que me contou que começou com 10 minutos por dia na sala da casa. Hoje caminha 3 vezes por semana e se sente mais vivo do que nunca. Não fuja dos exames médicos. Muitas pessoas idosas evitam ir ao médico por medo de receber más notícias. Mas descobrir um problema a tempo pode salvar sua vida. É importante fazer exames básicos a partir dos 60 anos, como pressão arterial, colesterol total e frações, glicose no sangue, eletrocardiograma uma vez por ano, ecocardiograma se houver antecedentes. Procure ter um caderno da saúde. Anote seus resultados, tratamentos e medicamentos. E quando for ao médico, leve esse caderno. Ele vai te ajudar muito. Outro ponto importante: hidrate-se. A água também cuida do seu coração. Após os 60 anos, a sensação de sede diminui, mas a desidratação pode engrossar o sangue e fazer o coração trabalhar mais. Por isso, tome pelo menos 6 copos de água por dia. Evite bebidas açucaradas e refrigerantes. Se você toma diuréticos, converse com seu médico sobre a quantidade ideal de água para você. Aprenda a lidar com o estresse e as emoções. O coração não só bate, ele também sente. Muitas pessoas idosas carregam dores emocionais, preocupações com a família, ansiedade pelo futuro. O estresse aumenta a pressão arterial, eleva o colesterol e sobe a glicose. Além disso, favorece infartos silenciosos. Existem estratégias eficazes como respiração profunda por 5 minutos ao acordar, ouvir música suave, orar, meditar, ler a Bíblia ou livros que acalmam a alma, conversar com alguém de confiança. A senhora Maria, inscrita da Venezuela, nos escreveu: Doutor, eu não sabia que minha tristeza afetava meu coração. Comecei a caminhar e a orar todos os dias, e sinto que algo mudou. Algo muito importante. Dormir bem também é um remédio. Dormir menos de 6 horas por noite aumenta o risco de infarto. Então, tente dormir entre 7 e 8 horas. Evite telas antes de dormir. Crie uma rotina noturna com chá relaxante, leitura ou música tranquila. Se você fuma, este é o momento de parar. O tabaco estreita as artérias, aumenta a pressão e reduz o oxigênio que chega ao coração. Mesmo que você tenha 70 anos, parar de fumar reduz o risco de infarto em menos de 1 ano. Peça ajuda. Existem programas gratuitos para pessoas idosas. Compartilhe este vídeo com alguém com mais de 60 anos. Pode ser aquele amigo que se alimenta mal, aquela tia que não vai ao médico, ou aquele vizinho que fuma demais. Antes de continuar, se você está aprendendo com este vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal. Agora quero que juntos revisemos alguns mitos que espalham desinformação e que podem custar vidas. Aqui compartilho os mais comuns e a verdade médica por trás de cada um. Mito 1. Se não sinto dor no peito, não é infarto. A verdade é que nem todos os infartos se manifestam com dor no peito. Especialmente em pessoas com mais de 60 anos, os sintomas podem ser silenciosos ou atípicos. Cansaço extremo repentino sem causa aparente, suor frio em repouso, falta de ar ao caminhar alguns metros, náuseas, tontura ou até dor no estômago. Lembre-se, se o seu corpo está te dando sinais incomuns, preste atenção. Mito 2. Esperar para ver se passa é melhor do que incomodar o médico. Isso está errado. A verdade é que durante um infarto, cada minuto sem atendimento médico destrói tecido do coração. Quanto mais rápido você agir, maiores são as chances de sobreviver sem sequelas. Ligue para o 190 e 2 ou para o serviço de emergência ao menor sinal de suspeita. Mito 3. Infarto só dá em homens. A verdade médica é que mulheres acima dos 60 anos também estão em alto risco. E o mais grave é que os sintomas nelas costumam ser mais sutis. Fadiga sem causa, falta de ar, dor nas costas,
mandíbula ou pescoço. Por isso, as mulheres também devem conhecer os sinais e agir rápido. Mito 4. Se eu faço exercícios, não corro o risco de infarto. Fazer exercícios ajuda, mas não é garantia. Se você fuma, tem colesterol alto, hipertensão, estresse ou histórico familiar, o risco continua alto mesmo que se exercite. Faça seus check-ups médicos regularmente, mesmo que se sinta bem. Mito 5. Se eu tive um infarto e me senti melhor depois de alguns minutos, o perigo passou. Isso é falso. Muitos infartos começam com sintomas leves, que desaparecem temporariamente para voltar com mais força. Esse alívio pode ser enganoso. Não ignore. Haja desde o primeiro sintoma, mesmo que depois se sinta melhor. Mito 6. Se eu já tive um infarto e sobrevivi, não preciso mais me preocupar. Se você já teve um infarto, o risco de ter outro é ainda maior. O que você deve fazer? Seguir a dieta indicada pelo cardiologista, tomar os remédios corretamente, evitar o estresse e o sedentarismo, comparecer a todas as consultas. O infarto deve ser um divisor de águas na sua vida, não uma desculpa para voltar aos maus hábitos. Em resumo, quebrar os mitos salva vidas. Não fique com o que ouviu da vizinha ou na rua. Informe-se, eduque-se e compartilhe esta informação. E como o cuidado depende também de nós mesmos, vamos falar sobre alimentos que enfraquecem o coração sem que percebamos. Já comentamos algumas restrições. Agora vamos aprofundar nisso. Muita gente acha que se cuidar é só não comer gordura, mas há alimentos que parecem inocentes e estão enfraquecendo seu coração dia após dia. Aqui explico quais são, por que fazem mal e como substituir-los. Em primeiro lugar, as carnes processadas, como embutidos, salsichas, presunto. Esses alimentos contêm gorduras saturadas que aumentam o colesterol ruim, nitritos e sódio, que elevam a pressão arterial, e conservantes, que causam inflamação nas artérias. Substituições saudáveis seriam peixe, frango assado, ovo cozido ou tofu. No próximo trecho, vamos continuar com mais alimentos que parecem inofensivos, mas sobrecarregam silenciosamente seu coração. Então, fique comigo. E se este conteúdo está te ajudando, não se esqueça de se inscrever neste canal. As gorduras trans escondidas em produtos de padaria, biscoitos, bolos, pães embalados e donuts, contêm gorduras hidrogenadas que endurecem as artérias, aumentam a inflamação interna e elevam o risco de infarto. E a substituição saudável: pão integral caseiro, aveia, frutas secas naturais, os refrigerantes e bebidas açucaradas. Uma única lata de refrigerante contém até 10 colheres de açúcar. E isso provoca resistência à insulina, aumenta a gordura abdominal que envolve o coração e acelera o envelhecimento arterial. Para não consumir isso, você pode substituir por água com limão, chás ou infusão de gengibre. Por outro lado, os alimentos fritos e empanados. Fritar os alimentos produz compostos tóxicos que danificam o revestimento das artérias, como as batatas fritas, empanados, croquetes. Cuidado! São perigosos para o coração se forem consumidos com frequência. O óleo reaquecido é ainda mais tóxico. Prefira o preparo no forno, a vapor, na chapa ou na air fryer. Excesso de sal em refeições e molhos industrializados. O sal em excesso aumenta a pressão arterial, danifica os vasos sanguíneos e obriga o coração a trabalhar mais. Prefira ervas frescas como orégano, alho, cúrcuma e também vinagre de maçã e limão. Deixo aqui algumas dicas extras. Leia os rótulos. Muitos produtos light ou sem açúcar contêm sódio oculto ou adoçantes que também afetam o coração. Faça uma mudança por semana. Não tente mudar tudo de uma vez. Pequenas mudanças constantes são melhores do que grandes mudanças temporárias. Qual desses alimentos você costuma consumir? Você se anima a eliminar um esta semana? Me conte nos comentários e estarei com você nesse processo. Nada fala mais alto do que uma história real. Ouvir quem sobreviveu a um infarto e conseguiu mudar de vida pode dar esperança a milhares de pessoas. Vamos ouvir os seguintes depoimentos. Olá, sou Maria Eugênia. Tenho 72 anos. Sou de Caracas, Venezuela. Quero contar que uma manhã acordei com uma pressão no peito.
Achei que fosse a pressão alta. Sentei. Tomei água. Mas a dor não passava. Minha neta me viu pálida e ligou para a emergência. Graças a Deus e a ela, chegamos a tempo. Agora caminho 30 minutos por dia. Não como mais embutidos. E estou viva para ver meus bisnetos crescerem. Olá, meu nome é Maribel, do Peru. Quero contar o testemunho do meu pai, porque sei que pode ajudar outras pessoas. Tudo aconteceu quando meu pai segurou o peito e ficou imóvel. Eu gritei, mas meu marido reagiu rápido. O sentou, deu uma aspirina e ligou para a emergência. Hoje ele está vivo, faz o tratamento direitinho e toda a família aprendeu o que é um infarto. Agora cada um de nós tem as informações necessárias, caso volte a acontecer. A propósito desses depoimentos, a participação da família é fundamental. Quero deixar aqui um guia rápido para socorrer qualquer membro da família que esteja em risco de infarto. Quando uma pessoa sofre um infarto, os primeiros 10 minutos são fundamentais para salvar sua vida e evitar sequelas graves. Muitos idosos vivem com filhos ou netos, e saber o que fazer passo a passo pode marcar a diferença entre a vida e a morte. Este guia rápido foi pensado para qualquer membro da família que se encontre diante de uma situação de emergência cardíaca. Você não precisa ser médico, mas sim estar preparado. Passo 1. Mantenha a calma e avalie a situação. A pessoa pode estar assustada, tonta ou com dor. Se você entrar em pânico, a angústia será ainda maior. A primeira coisa que você deve fazer é respirar profundamente, observar bem e manter-se sereno. Fale com voz tranquila. Não agite a pessoa. Não a mova bruscamente. Se ela estiver consciente, pergunte o que está sentindo, se já teve isso antes, se toma algum medicamento. A sua tranquilidade pode salvar a vida dela. Passo 2. Ligue imediatamente para o serviço de emergência. Não perca tempo esperando para ver se passa. Um infarto não para sozinho. Ligue para o número de emergência do seu país, 190, e 2 no Brasil, 911 em muitos países da América Latina. Fale com clareza. Diga que você suspeita de um infarto. Forneça o endereço completo. Andar, apartamento, pontos de referência. Informe se a pessoa está consciente, se respira, se tem histórico médico. Enquanto a ajuda não chega, nunca deixe a pessoa sozinha. Passo 3. Dê uma aspirina infantil, apenas se estiver consciente e não for alérgico. Como já mencionamos, uma aspirina de 81 mg pode salvar vidas se administrada nos primeiros minutos. Ela ajuda a dissolver o coágulo que pode estar bloqueando o fluxo de sangue para o coração. O que fazer? Se a pessoa consegue engolir, dê uma aspirina para que mastigue e não engolir inteira. Não use ibuprofeno nem paracetamol. Apenas aspirina. Se você não souber se a pessoa é alérgica ou tem úlcera, é melhor não administrar. Consulte um médico da família para saber se é recomendável ter aspirina em casa. Passo 4. Ajude a pessoa a se sentar de forma confortável. Muitas pessoas acham que o melhor é deitar quem está passando mal, mas isso pode dificultar a respiração. Sente-a com as costas retas contra uma parede ou numa cadeira com encosto. Afrouxe as roupas apertadas, gravatas, cintos, sutiãs. Abra uma janela para garantir boa ventilação. Não a deite, a menos que ela esteja prestes a desmaiar ou tenha perdido a consciência. Passo 5. Não tente levar você mesmo ao hospital. O erro mais comum é pensar: eu levo mais rápido no meu carro. Mas isso pode ser perigoso. Se a pessoa tiver uma parada cardíaca no caminho, você não saberá o que fazer. O veículo não tem equipamentos de reanimação e pode-se perder tempo precioso com o trânsito ou sem saber para onde ir. Sempre é melhor esperar a ambulância, que está equipada e com profissionais preparados para agir. Passo 6. Anote os sintomas e os horários. Isso ajudará os médicos quando chegarem. A que horas começou a dor ou o desconforto? Quais sintomas vieram primeiro? Tomou algum medicamento? Desmaiou? Vomitou? Teve suor frio? Tenha em mãos um caderno ou o bloco de notas do celular. Anote tudo. Passo 7. Prepare um plano familiar de emergência. Se você mora com uma pessoa idosa ou se tem pais de idade avançada, não espere algo acontecer para se preparar. Defina quem liga para a emergência, quem abre a porta e guia os socorristas.
quem acompanha até o hospital, quem fica com os netos ou outros familiares. Você pode até fazer simulações em família, como se fosse uma brincadeira. Assim todos saberão o que fazer sem entrar em pânico. Informações vitais que você deve ter à mão. Tenha esses dados sempre acessíveis. RG ou CPF da pessoa afetada, carteira do plano de saúde, lista de medicamentos que ela toma, nome do médico responsável, endereço do hospital mais próximo. Guarde essas informações na geladeira, em uma pasta visível ou na memória do celular com acesso rápido. Converse hoje com seus filhos, parceiro ou vizinhos. Explique quais sintomas devem ser observados e como agir. Compartilhe este vídeo. Essa informação pode salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Porque quando o infarto chega, quem sabe, salva. Cada batida conta. Cada minuto pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Hoje, você aprendeu que um infarto não avisa com antecedência e que saber agir pode salvar você, seu parceiro, seus pais ou qualquer pessoa que você ama. Este canal existe por você, para te acompanhar, informar e ajudar a viver uma vida mais longa, forte e saudável. Se este vídeo foi útil para você, imagine quantas pessoas mais precisam vê-lo. Compartilhe agora. Este canal tem como objetivo fornecer informações educativas sobre saúde e bem-estar, mas não deve ser considerado um substituto para cuidados médicos profissionais. As recomendações e técnicas compartilhadas são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como aconselhamento médico. Estou aqui para te ajudar a viver com saúde plena, e é por isso que te convido a assistir ao próximo vídeo. Depois de vê-lo, nada será igual.